Headcanons de Harry Potter. No dia que se casaram, Harry olhou nos olhos dela e percebeu que pela primeira vez não sentia medo de perder alguém, porque Gina sempre voltaria para ele. Durante os treinos de quadribol, Gina às vezes fingia que não estava vendo Harry olhando para ela. Ele nunca percebeu que ela olhava para ele da mesma forma. No aniversário de Gina, Harry sempre preparava um bolo. Nunca ficava perfeito, mas ela comia cada pedaço, porque era o mesmo bolo que a mãe teria feito para ele se tivesse tido a chance. Durante meses depois da guerra, Hermione acordava no meio da noite assustada, achando que ainda estava na floresta. Rony sempre sussurrava: "A gente já voltou para casa, Hermione." Quando Rony viu Hermione e Victor Krum conversando no baile de inverno, sentiu um aperto no peito que não conseguiu explicar. Ele tentou se concentrar em outra coisa, mas a visão deles dançando juntos ficou gravada na sua mente. No fundo, ele sabia que estava com ciúmes, mas não sabia lidar com isso. Quando Hermione restaurou as memórias dos seus pais, o seu pai chorou ao vê-la, mas sua mãe ficou apenas olhando por longos segundos, como se estivesse tentando lembrar de cada detalhe de sua filha. 7 meses depois da guerra, Hermione acordava no meio da noite assustada, achando que ainda estava na floresta. Rony sempre sussurrava: "A gente já voltou para casa, Hermione." Quando Rony viu Hermione e Victor Krum conversando no baile de inverno, sentiu um aperto no peito que não conseguiu explicar. Ele tentou se concentrar em outra coisa, mas a visão deles dançando juntos ficou gravada na sua mente. No fundo, ele sabia que estava com ciúmes, mas não sabia lidar com isso. Quando Hermione restaurou as memórias dos seus pais, o seu pai chorou ao vê-la, mas sua mãe ficou apenas olhando por longos segundos, como se estivesse tentando lembrar de cada detalhe de sua filha. No primeiro aniversário sem Fred, Rony ficou calado o dia inteiro. Quando Hermione o encontrou à noite, ele estava no telhado da toca, olhando para as estrelas. Ela se sentou ao lado dele sem dizer nada, apenas ficou ali. Headcanons de Harry e Gina. No armário de Harry na casa dos Dursley ainda havia um cantinho onde ele guardava as cartas de Gina. Mesmo após anos depois de se mudar, ele nunca conseguiu jogar fora aquela pequena caixa. Gina escrevia para Harry todas as semanas durante a caça às Horcruxes, mesmo sem ter onde enviar as cartas. Algumas delas ficaram manchadas de lágrimas. No dia do casamento, ao entrar na toca, Harry olhou para o relógio da família Weasley e sentiu um aperto no peito, ao lembrar de quantas vezes o ponteiro de Gina esteve em perigo mortal. No primeiro jogo de quadribol depois da guerra, Gina marcou um gol e instintivamente olhou para a arquibancada, esperando ver Fred vibrando, mas ele não estava lá. O primeiro "Eu te amo" de Harry foi em um dia comum, enquanto Gina ria no sofá. Ele disse sem pensar e quando percebeu, corou. Gina apenas sorriu e segurou sua mão. Quando Lily Luna nasceu, Harry ficou noites acordado apenas observando-a dormir. Ele prometeu para si mesmo que ela nunca saberia o que era crescer sem os pais. No Natal, Gina sempre fazia um prato extra para Ted e Lupin, lembrando de todas as noites que Harry passou sem ter alguém para chamá-lo para a ceia. Certa vez, Harry encontrou Gina dormindo no sofá com o casaco dele sobre os ombros. Ela percebeu que era o mesmo casaco que ela usava quando esperava voltar da guerra. Harry sempre levava flores para o túmulo dos seus pais, mas um dia encontrou um buquê de lírios frescos ali. Ele nunca perguntou, mas sabia que tinha sido a Gina. Nos dias difíceis, Harry segurava a aliança no dedo e lembrava de todas as vezes que Gina o trouxe de volta para casa. Quando Lily Luna nasceu, Harry ficou noites acordado apenas observando-a dormir. Ele prometeu para si mesmo que ela nunca saberia o que era crescer sem os pais. No Natal, Gina sempre fazia um prato extra para Ted e Lupin, lembrando de todas as noites que Harry passou sem ter alguém para chamá-lo para a ceia. Certa vez, Harry encontrou Gina dormindo no sofá com o casaco dele sobre os ombros. Ela percebeu que era o mesmo casaco que ela usava quando esperava voltar da guerra. Harry sempre levava flores para o túmulo dos seus pais, mas um dia encontrou um buquê de lírios frescos ali. Ele nunca perguntou, mas sabia que tinha sido a Gina. Nos dias difíceis, Harry segurava a aliança no dedo e lembrava de todas as vezes que Gina o trouxe de volta para casa. Toda vez que Harry saía para uma missão com Auror, Gina fingia estar tranquila, mas sempre deixava o cachecol dele no sofá como se fosse um amuleto para garantir seu retorno. Depois da guerra, Hermione sempre revisava a lista de ingredientes das refeições da toca, certificando-se de que nenhum deles fosse escasso. Passar fome na floresta deixou marcas que nem ela percebia. Remo guardava as primeiras cartas que Tonks escreveu para ele, confessando seus sentimentos. Ele as lia nas noites solitárias, convencido de que nunca mereceria aquele amor. Na noite em que Voldemort invadiu Godric's Hollow, Tiago segurou a
varinha com uma mão e, com a outra, ajeitou a mantinha de Harry no berço. Seu último pensamento antes de enfrentar a morte foi que, pelo menos, seu filho estava quente e seguro, mesmo que só por mais alguns segundos. Sempre que Neville cuidava das plantas em seu viveiro, ele deixava uma pequena violeta na mesa da cozinha para Hannah. Ela sabia que era a maneira dele de dizer que sobreviveu mais um dia ao peso das lembranças. Angelina evitava andar pelos corredores onde costumava encontrar Fred em Hogwarts. Depois da guerra, ela confessou para George que às vezes via Fred esperando ela nas sombras. Nos dias de lua cheia, Fleur sempre deixava o chá quente ao lado da cama de Guy, como se pudesse aquecer as cicatrizes que Greyback deixou por fora e por dentro. Snape passava horas na sala de poções após as aulas, preparando o mesmo perfume floral que Lilian usava em Hogwarts. Ele nunca deu um frasco a ninguém. Cedrico costumava guardar flores que Cho lhe dava, secando-as entre as páginas de seus livros. Depois de sua morte, Cho encontrou um desses livros na biblioteca de Hogwarts, com uma margarida amassada entre as folhas. Ela nunca teve coragem de devolvê-lo. Percy, sempre organizado, mantinha um caderno com datas importantes. No aniversário de Fred, ele nunca escrevia nada, mas deixava a página em branco, como se um lembrete silencioso fosse o suficiente.